Olá pessoal, professor Otávio Poza, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para a nossa aula da semana e hoje eu vou dar mais uma dica para vocês em relação ao tratamento do paciente padrão 3 esquelético na fase de crescimento. Aquele paciente que você chegou no teu consultório aí por volta de 7, 8 anos de idade, que, diga-se de passagem, a melhor época para você estar tratando o paciente padrão 3 esquelético é por volta dos 7 anos de idade, tá? Onde você tem uma grande colaboração desse paciente em relação ao uso da máscara facial e também nessa idade você tem os efeitos esqueléticos desse tratamento são maiores em relação aos efeitos dentoalveolares, tá certo? Mas por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque eu tenho visto muitos tratamentos sendo interrompidos muito cedo. Em que sentido que eu estou falando isso? Porque o paciente padrão 3 esquelético, nem sempre ele precisa estar numa classe 3 dentária para requerer o tratamento. Se você identifica o padrão 3 esquelético nessa criança aí por volta de 6, 7 anos de idade, você tem que tratá-la. Tem que tratá-la como? Tração reversa da maxila. Agora, eu tenho visto muito tratamento sendo interrompido quando? Que essa vai ser a grande dica dessa semana. Sendo interrompido quando chega numa classe 1 dentária. Então, independente do tamanho da classe 3 dentária que ele tenha, ou até mesmo se esse paciente não tiver uma classe 3 dentária, mas tem o padrão 3 esquelético, você deve tratá-lo, porque essa maxila ela vai crescer menos do que a mandíbula. Então, eu tenho visto muitos tratamentos sendo interrompidos quando esse paciente está em classe 1 dentária. E o que vai acontecer? Ao longo do crescimento, você vai ter que acabar repetindo esse procedimento. Então, a grande dica da semana é sobrecorrija esse tratamento no paciente padrão 3 esquelético. Passe da classe 1, deixe esse paciente classe 2 dentária. Por quê? Porque a mandíbula vai estar continuando crescendo mais do que a maxila. Então você não pode simplesmente deixar ele em classe 1 tudo certinho, aí com 7, 8 anos de idade. Por quê? Porque isso vai voltar a virar uma classe 3 logo adiante. Então, a dica é sobrecorrija os seus tratamentos do paciente padrão 3 esquelético na fase de crescimento. Sobrecorrija por conta disso. Vou mostrar para vocês aqui um caso clínico para exemplificar. Então vejam aqui uma paciente com 7 anos de idade, uma mordida cruzada posterior, uma classe 3 leve dentária, tá? Mas a gente tem que entender do crescimento crâniofacial. Nessa faixa etária, o normal é até que essa criança esteja um pouquinho de classe 2, isso que é o normal. Então veja, tem uma classe 3 leve e, claro, nesse caso eu já havia identificado o padrão 3 esquelético desse paciente. Então eu tenho que tratar esse paciente até ficar em classe 2 dentária, tá certo? Aqui o aparelho utilizado, né, feito no fluxo digital, com os ganchos para a máscara. E aqui um comparativo, aqui 7 meses de tratamento, né, um comparativo do sorriso, você já verifica esse ganho de volume, né, anterior aqui no sorriso dessa paciente. E aqui, ó, vejam, classe 2 dentária. Então esse paciente ele tem que estar em classe 2 dentária para daí você interromper o tratamento. Você não interrompe esse tratamento quando você atinge a classe 1 dentária, tá certo? Então, uma grande dica, sobrecorrija até você obter uma classe 2. Aí sim você pode estar terminando essa parte do tratamento e, claro, aí fazendo um acompanhamento anual desse paciente que está em crescimento, né? Lembre-se sempre que a maxila termina o crescimento antes da mandíbula. Então, o paciente que você tratou agora nessa fase, você tem que acompanhá-lo até o final do crescimento, tá certo? E aqui um comparativo da teleradiografia inicial e o comparativo da teleradiografia na fase final do tratamento. Você veja como teve a criação do overjet aqui, né? Claro, porque o paciente está em classe 2 dentária, tem que ter um overjet. O que a gente faz? Esse paciente usou a máscara facial por 7 meses, agora ela vai usar aí mais 5 meses essa máscara facial apenas noturno, né, para a gente ter aí uma contenção ativa desse tratamento. Tá certo? Espero que tenham gostado da dica. Usem, inscrevam-se no meu canal e até a próxima aula.